Devari.tips Academy, consultoria esportiva. Hoje é 30 de janeiro de 2020, às 15h31. E eu vou ensinar você como ser um beteiro vencedor de longo prazo e como você jogar nas tips da Devari.tips no grupo free do nosso Telegram, tá bom? Ó, reveja esse vídeo mais de uma vez. Essa metodologia que eu vou te explicar aqui, ela foi responsável por mais de 1.300% de lucro no ano de 2019. Porém, você tem que seguir à risca o que eu vou te explicar aqui. A primeira coisa, para você ser um beteiro vencedor, você tem que ter disciplina. Toda pessoa de sucesso, ela merece e deve ter disciplina. Disciplina para quê? Devari.tips. Primeiro, para você obedecer o seu trade system, sua estratégia. Se você definiu que vai jogar stake fixa, jogue stake fixa até o fim. Se você definiu que vai jogar martingale, jogue martingale dobrando a mão até o fim. Não adianta nada você começar de uma maneira e quando começar uma sequência ruim de head, você mudar isso no meio do caminho. Não, seja disciplinado. Sabe por quê? Porque senão, por exemplo, vou pegar esse caso aqui de novembro. Em novembro nós tivemos aqui 9 greens seguidos. E aí o que acontece? Se o cara ele não tem disciplina, no momento que ele está nessa sequência de green aqui, sabe o que ele faz? Ele quer aumentar a mão, ele quer dobrar stake, ele quer colocar a bet toda, quer colocar um K. Não é assim. Você precisa obedecer um sistema, uma forma de trabalhar, para que depois, ao final de um mês, você faça todos os seus lucros e ganhos e perdas e veja se vale a pena. Um outro ponto que o beteiro deve ter é paciência. E por que o beteiro deve ter paciência? Porque ele tem que saber que nem todo dia o empate vai bater. E tá tudo bem se isso acontecer. Lembre-se que isso não é uma corrida de 100 metros rasos. Isso é uma maratona. E na maratona vence aquele que se mantém de pé por mais tempo. Não é aquele que larga primeiro, não é aquele que sai na frente, não. É aquele que se mantém de pé. Então, saiba que durante o processo de lucros, de bets, você vai passar por situações ruins. Ó, veja que em 2019, em setembro, nós tivemos aqui uma sequência de 12 heads seguidos. E mesmo assim ainda saímos com 40% de lucro em setembro. Então, no momento que acontece isso, o que acontece? Quando a gente pega uma sequência de 12 heads como essa, se o cara não tem o emocional bom, se ele não é disciplinado, o que acontece? Ele começa a xingar a consultoria, sai da consultoria, e aí o que acontece? Ele perde a sequência de ganhos que estão por vir, e aí ele deixa de dobrar a banca dele, deixa de ter 40%, 50%, 60%, e isso não faz sentido. Você tem que saber que isso não é uma corrida de 100 metros rasos. Isso é uma maratona. E o terceiro ponto é deixar de ser ganancioso. Tem beteiro que ele quer ir até o fim, que ele bota a bet. Primeiro ele acha que vai ficar rico numa bet. Não existe isso, gente. Não existe ninguém ficar rico da noite para o dia. Principalmente com bets. Então você tem que fazer o quê? Tem que ser disciplinado. Tem que saber que isso é um investimento. Ó. Veja, se você levar isso aqui para um investimento como bolsa de valores, como renda fixa, você vai ver que são lucros extraordinários. 53%, 93%, 62%. O mês de agosto não foi tão bom, mas nós empatamos. Então você tem que entender que isso funciona desta maneira. E o terceiro e o quarto ponto, qual é? É ser um beteiro de longo prazo. O ideal é no mínimo 3 meses. Você não pode tirar a sua estratégia por uma semana, por 2 semanas, por 15 dias, 20 dias, não. Tem que ser no mínimo 3 meses, ou no mínimo, do mínimo, 1 mês. Para aí sim você saber se você está ganhando ou se você não está ganhando. Porque senão acontece de o quê? Vamos pegar aqui um caso como novembro. Se você pegar aqui um caso como novembro, por exemplo, novembro não que foi muito bom, mas deixa eu ver aqui setembro. O cara começou aqui com 2.000 e aí esse caso aqui também não. Pronto, aqui ó, ele começou com 2.000. E mesmo aqui, ele estava com a metade da banca dele, dia 9. Ele estava com a metade da banca dele. E aí o que acontece? Se ele não tem um emocional bom, ele sai aqui, ele deixa de jogar, ele não vai mais jogar, para de fazer dia 9, xinga a consultoria e os tips por aí. E aí o que acontece? Ele deixa de jogar o resto do mês.
E aí o que é que acontece no resto do mês? Ele duplica a banca dele, mais de 100% de lucro. Só que para ele chegar aqui no 100% de lucro, o que foi que aconteceu? Ele teve que passar por esse percalço aqui do dia 9, que é exatamente onde ele ficou praticamente com a metade, menos da metade da banca dele. Então, entenda, seja um beteiro de longo prazo, tá bom? Saiba que realmente, se você tiver essas 4 habilidades, você vai ser um beteiro de longo prazo. E agora eu quero te explicar como é que funciona as tips aqui na Devari.tips. Primeiro, os jogos são enviados mais ou menos com 1 hora de antecedência. Beleza, o robô vai analisar os jogos e ele vai te enviar esses jogos. A gente vai te enviar manual, porque ainda o envio não é automático. A gente envia em média de 3 a 8 jogos por dia. Depende do dia, depende dos jogos que o robô encontrar, ele analisa e traz. 90% dos jogos é pré-live, ou seja, antes do jogo começar. E existe 10% de oportunidade, que ele fica analisando o jogo em live e aí manda ao vivo. Vamos supor, tá jogando CSA e Flamengo lá no Maracanã. O CSA abre 2-0. A probabilidade do robô trazer esse jogo e dizer, ó, a probabilidade do empate aqui é alta, ele de trazer é muito grande. E se ele trouxer, a gente envia no meio do jogo. Por quê? Porque ele analisa essas oportunidades. Feito isso, vamos dizer quais as 2 estratégias que a gente mais utiliza. A primeira é a stake fixa. E o que é a estratégia de stake fixa? Perceba que na estratégia de stake fixa em 2019, nós tivemos 732% de lucro, tá? Ó, 50, 93, 62, 0,15, nenhum mês nós ficamos no negativo. E o que é a estratégia? A gente indica, você tem uma banca X, no caso eu estou simulando com 2.000, e você joga 5% dela. E jogar 5% dela é jogar 5% dela do começo ao fim. Do primeiro dia até o último dia, você vai jogar 5%, a stake que você definiu. Independente de quanto esteja a sua banca momentânea. A sua banca pode estar 1.900, como ela pode estar aqui 3.000, 4.000, você vai continuar jogando a stake fixa. Isso é a metodologia stake fixa. É a mais conservadora e é a que te deixa mais tempo no jogo. A galera que não gosta de fazer o martingale, esta tem sido uma opção bem realmente vantajosa. E a outra estatística é a estatística do quinto head e tem uma variação dela que é o sexto head. Então, para que eu não explique as duas, porque são praticamente iguais, eu já vou alterando aqui a nossa planilha para a questão do sexto head. Ela vai demorar um pouquinho porque ela vai recalcular todos esses jogos em cima do que eu estou fazendo aqui. E aí eu vou explicando para vocês como é que funciona o sexto head. O sexto head nada mais é do que, preste atenção, vamos supor, você joga, você tem R$1.000 de banca, você vai estipular 1% da banca. Então você vai jogar no jogo 1, R$10, deu head, joga 20, deu head, joga 40, deu head, joga 80, deu head, joga 120, deu head, joga 320. Ou seja, você vai fazer 6 jogos consecutivos dobrando a mão. Se você der head em todos os jogos, significa dizer que você vai perder 63% da banca. Com certeza é uma perca considerável, mas não é o fim do mundo. Você não vai quebrar, não. Você vai colocar. E o quinto head, você vai só até aqui. No quinto head, você tem 31% de perca caso dê head. Deu o sexto head ou o quinto head, você recomeça. Lembra, tem cara que tá fazendo o quinto head e diz assim, rapaz, eu vou tentar mais essa. Aí ele vai, beleza, é um risco que você vai correr, mas saiba que você tá fora da sua estratégia. Você não está sendo o quê? Disciplinado. E beteiro vencedor é beteiro disciplinado. Outra coisa que eu já deixei aqui, certo? Faz o seguinte, ó. Nunca trabalhe somente com uma banca. Que é isso, Devari.tips? Vou ter que ter mais de uma conta? Não. Por exemplo, se você vai jogar com uma banca de R$1.000, tenha pelo menos 3 na sua banca, 4, 2. Nunca tenha a conta certa. Por quê? Por quê? Para que você... Se a gente sabe que nós vamos passar por alguns percalços
Durante esse processo aqui, ou seja, a banca ela sobe, ela desce, ó, aqui ela começou com 2, está com 1.000, depois já dobrou de novo. Se você sabe que a banca vai oscilar, então não faz na conta para que você permaneça. Lembra? Isso não é 100 metros rasos, é exatamente o que? Uma maratona. E agora que o sistema calculou aqui, nós temos praticamente 1.300% de lucro ao longo de 2019 em cima da stake de sexto head, certo? Então, essa é uma estratégia bem vencedora também. E é assim que a gente deve jogar, tá? Então, se você quer saber mais, entra no Telegram da Devari.tips Academy. O nosso Instagram conseguimos recuperar, é devari.tips, segue lá. Sempre nós vamos dando dicas ao longo deste ano e as tips lá são grátis na Devari.tips. Você entra no Telegram, vai receber, obedeça esse videozinho que está aqui e eu te garanto que no longo prazo você vai ser um beteiro vencedor. Lembre-se, tenha disciplina, seja paciente, deixe de ser ganancioso, saia nos calls de saída, não precisa ganhar o mundo inteiro em uma bet só. E lembre, beteiro bom, beteiro vencedor é beteiro de longo prazo. Um grande abraço e conto com vocês. No link aí da descrição vai estar o canal do Telegram também. Aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal e no sininho aí também para quando eu mandar as dicas, tá bom? Um grande abraço e tchau!